programa Saber Direito dessa semana é com o professor Paulo Nasser. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Paulo Nasser, sou professor de Direito Constitucional, mestre pela Universidade Federal Fluminense em Direito Público e advogado. E no Saber Direito dessa semana trabalharemos controle de constitucionalidade. Dentro dessa estrutura do controle, o que falaremos é como se dá o controle pelo controle difuso. Falaremos da estrutura e depois falaremos um pouco do controle difuso de constitucionalidade. Pois bem, para começar, na aula de hoje, trabalharemos a estrutura do controle de constitucionalidade no Brasil, ou seja, como é que ele se dá no Brasil. E nada melhor que começar com o conceito. O conceito de controle de constitucionalidade nada mais é do que trazer o conceito, nada mais é do que mostrar para vocês como se dá essa relação entre a norma e a Constituição. Porque, vejam, é fácil imaginar, e vocês sabem disso, que a Constituição é o documento jurídico mais importante do ordenamento jurídico. Quem faz direito e quem não faz sabe disso. Perguntarmos qual é a norma jurídica mais importante do ordenamento jurídico, vocês falarão a Constituição. E, óbvio, né, falar que algo é inconstitucional é, então, consequentemente, dizer que algo é inválido. É comum as pessoas, mesmo que não sejam do direito, afirmar que as coisas são inconstitucionais. Por quê? Porque quando se fala que algo é inconstitucional, o que se quer se trazer com essa afirmativa? O descredenciamento daquilo. É bem verdade que esse termo é utilizado de forma muito coloquial, mas quando se fala algo isso é inconstitucional, e a gente vê isso muitas vezes sendo falado, até de forma despropositada, o que se quer, no final das contas, é dizer que aquilo que está se dizendo inconstitucional não vale, não serve, é imprestável, se descredencia aquilo. E, na verdade, isso tem um motivo. Qual é o motivo? Dentro da estrutura normativa, a norma constitucional, ela goza de supremacia. E o princípio da supremacia da Constituição é o princípio que coloca a Constituição no topo do ordenamento jurídico. Ou seja, de todas as normas existentes numa hierarquia de normas, a Constituição ela é a norma mais importante do ordenamento jurídico. Kelsen já disse isso. Então, quando você tem lá a ideia de uma pirâmide, e a ideia da pirâmide de Kelsen é justamente sistematizar num plano figurativo, né, a hierarquia de normas, aí você teria lá os tipos de norma que hierarquicamente se sobrepõem, a Constituição seria o topo desse ordenamento. Por quê? Porque é a Constituição que é o fundamento de validade de toda a ordem jurídica. Uma norma, quando ingressa no ordenamento jurídico, senhores, ela, na verdade, passa por 3 planos de análise. Dizemos que quando vamos analisar uma norma que ingressa no ordenamento jurídico, fazemos essa análise no plano da existência, da validade e da eficácia da norma, embora existência e validade se confundam um pouco, mas o primeiro plano de análise, quando uma norma ingressa no ordenamento jurídico, é o plano da existência. Quando é que uma norma passa a existir? Quando ela é publicada no Diário Oficial, ou seja, durante a elaboração do processo legislativo, a norma, na verdade, ela é um projeto que vai virar uma lei após o processo legislativo ser concluído. Quando se conclui o processo legislativo e temos a norma publicada no Diário Oficial, o que na verdade, você vai ter a partir dali? A norma no ordenamento jurídico. Então, a norma existe. Se a norma existe, eu vou verificar o segundo plano de análise, e o segundo plano de análise é o plano da validade. Quando é que eu sei que uma norma é válida? Se ela estiver de acordo com o texto constitucional. Então, vejam, se a norma ingressou no ordenamento jurídico e está compatível com o texto constitucional, eu digo que ela existe e é válida, por estar compatível com o texto constitucional. Se a norma ingressar no ordenamento jurídico e estiver incompatível com o texto constitucional, eu digo que ela existe e é inválida. E no Brasil, a invalidade da norma classicamente gera a sua nulidade. A gente vai ver que existem discussões sobre isso foi mitigado, mas historicamente o Brasil adota a tese americana da nulidade dos atos inconstitucionais. Uma norma muito eficaz, Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Dificilmente o legislador, quando criou o Código de Defesa do Consumidor, imaginou que ele atingiria o grau de eficácia que atingiu. Então,
todo mundo aplica o código, todo mundo conhece, pelo menos de forma, ainda que superficial, o código, mesmo quem não fez direito. Se você perguntar a qualquer pessoa na rua, sabe que se tiver o nome negativado indevidamente, se tiver um serviço mal prestado, se tiver um fato do produto lá com defeito, você vai ter lá, de alguma forma, a possibilidade de ingressar em juízo e discutir lá seus direitos. Então, é uma norma que tem muita eficácia. Em regra, as normas gozam de eficácia e os planos de análise são esses: existência, validade e eficácia. O que me interessa, então, é o plano da validade, que é justamente o plano que vai analisar a compatibilidade da norma com a Constituição. Se a norma for compatível com o texto constitucional, eu digo que ela existe e é válida. Se ela é incompatível com o texto constitucional, eu digo que ela existe e é nula. Para ser válida, então, ela tem que estar de acordo com o texto constitucional. Importante, então, perceber que a gente já consegue concluir algumas coisas aqui. A primeira conclusão que eu posso chegar é: se para qualquer norma que exista no ordenamento jurídico ser válida, é necessário que ela esteja compatível com o texto constitucional, eu posso perguntar o seguinte: qual é o fundamento, então, de validade do ordenamento jurídico? Ora, a Constituição. O fundamento de validade da ordem jurídica é a Constituição, porque acabei de afirmar que não existe nada válido no ordenamento jurídico que seja incompatível com o texto constitucional. Está claro? Então, na verdade, o fundamento de validade da ordem jurídica é a Constituição e, por isso, a Constituição goza de supremacia. Óbvio que existem alguns princípios que norteiam a Constituição que dão a ela esses seus superpoderes. Mas a ideia básica que eu quero afirmar aqui nesse primeiro momento com vocês é que a supremacia constitucional é um elemento que irradia validade para o ordenamento jurídico. Pois bem, de nada adiantaria isso tudo que eu falei para os senhores se eu visse uma norma no ordenamento jurídico incompatível com o texto constitucional, ou seja, uma norma que vai de encontro à Constituição, e eu não pudesse fazer nada. Então, imaginem que surgisse aí uma lei que cria a pena de morte para crimes hediondos. Como vocês sabem, a Constituição veda a criação de pena de morte, só ressalva em caso de guerra. Então, óbvio, uma lei que cria a pena de morte para crimes hediondos é flagrantemente inconstitucional, indiscutivelmente, indubitavelmente inconstitucional. Não adiantaria nada você olhar para uma norma inconstitucional e se nós não tivéssemos instrumentos para fazer com que essa norma fosse retirada do ordenamento jurídico. Então, percebam, alguém chega no escritório de advocacia e fala: doutor, sabe aquela lei lá que surgiu aí criando a pena de morte para crimes hediondos? Você vai falar: sei, inclusive é inconstitucional, viola o artigo 5º da Constituição. Aí a outra pessoa fala: pois meu filho praticou um crime hediondo e vai ser eletrocutado amanhã na cadeira elétrica. Tira ele de lá, então, já que a norma é inconstitucional. Então, percebam, o que é o controle da constitucionalidade? São todos os instrumentos que o direito coloca à nossa disposição para fazer com que uma norma inconstitucional não produza efeitos válidos no ordenamento jurídico. Ou seja, como é que eu posso ter uma norma produzindo efeitos no ordenamento jurídico se ela está em desacordo com o texto constitucional? Então, todo instrumental que a Constituição coloca à nossa disposição e o ordenamento infraconstitucional coloca à nossa disposição para fazer que uma norma inconstitucional seja retirada do ordenamento jurídico, são esses instrumentos que nós chamamos de instrumentos de controle da constitucionalidade. Vale uma ressalva, porque é comum você ver pessoas comparando, usando como sinônimos, controle de constitucionalidade e jurisdição constitucional. Vale aqui, senhores, a crítica feita pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Ele fala no livro dele o seguinte, e é interessante essa discussão para deixar questões conceituais pontuadas. Jurisdição constitucional é o controle de constitucionalidade feito pelo Poder Judiciário. Controle de constitucionalidade é todo o instrumental que existe nesse sentido, de fazer o controle da norma, que não necessariamente será utilizado pelo Poder Judiciário. Então, vejam, jurisdição constitucional é espécie do gênero controle de constitucionalidade. A gente vai ter oportunidade hoje de falar sobre os modelos de controle que temos. E vamos ver que o controle também é feito por outros poderes. Antes da gente entrar propriamente no controle judicial, vou falar para vocês, ainda que brevemente, sobre os modelos de controle que o Brasil adota. Então, o controle de constitucionalidade é todo instrumental que o Poder Executivo, que o Poder Legislativo e que o Poder Judiciário possuem
para fazer com que a Constituição seja protegida de normas incompatíveis com o texto constitucional. Pois bem, na verdade, então, qual seria os três elementos que estruturam aí o controle de constitucionalidade? O primeiro deles a gente trabalhou aqui. Qual foi? O primeiro deles foi a questão da supremacia constitucional. Para que eu tenha controle de constitucionalidade feito de forma eficaz, eu tenho que ter uma Constituição que goze de supremacia. Ela não pode ser uma norma que equivalha perdão, a outras normas. Ela tem que ser uma norma superior que sirva de parâmetro de controle. O segundo elemento é ser uma Constituição rígida, que traga elementos que façam com que ela, de fato, se diferencie da norma. A rigidez constitucional, senhores, ela se dá justamente porque o processo de elaboração de normas que vão modificar a Constituição, as emendas constitucionais, elas se dão de forma muito mais complexa que a legislação ordinária. Aqui no Brasil, nossa Constituição é rígida. E da onde eu tiro isso? Da informação de que, por exemplo, uma lei ordinária, ela para ser aprovada, ela precisa passar pelas duas casas do Congresso Nacional, em um turno, e aprovada por maioria simples. A lei complementar, ela também passa pelas duas casas e é aprovada por maioria absoluta. A emenda, para alterar o texto constitucional, a Constituição só pode ser emendada por uma norma que seja votada em cada casa, em 2 turnos, e aprovada por 3/5 dos votos. Então, uma emenda constitucional tem que passar 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, e nessas 4 votações alcançar o quórum qualificadíssimo de 3/5. Portanto, é muito mais difícil alterar um artigo da Constituição do que alterar uma lei ordinária ou complementar, seja ela qual for, ou qualquer outra espécie normativa. E é essa diferenciação que faz com que a gente possa afirmar que a nossa Constituição é rígida. Então, tem que ter a supremacia constitucional, tem que ter rigidez constitucional e tem que ter um órgão de controle. Quanto ao órgão de controle, a gente vai falar. No Brasil, esse órgão de controle, em regra, é o Poder Judiciário, mas, basicamente, o Supremo Tribunal Federal nos controles que são feitos de forma direta, nos mecanismos de controle direto, a gente vai falar um pouquinho disso também hoje aqui. E, na verdade, a ideia é que a gente tenha esses 3 elementos para que a gente possa fazer o controle de constitucionalidade propriamente dito. Então, só para a gente concluir esse introito que a gente falou aqui, basicamente, eu falei 3 coisas. Primeiro, a ideia de que a Constituição ela é o fundamento de validade do ordenamento jurídico. Então, a Constituição ela busca fundamento de validade as normas buscam fundamento de validade na Constituição, e isso faz com que a Constituição tenha e goze de supremacia. A supremacia constitucional, a rigidez constitucional e um órgão de controle são elementos, ou órgãos de controle, são elementos para que uma norma não esteja no ordenamento jurídico e com algum vício de inconstitucionalidade. E, então, qual seria a ideia de controle de constitucionalidade? Controlar a constitucionalidade, e aí fechando aí a ideia do conceito de controle de constitucionalidade, controlar a constitucionalidade seria verificar a compatibilidade, basicamente seria isso, da norma com o texto constitucional. Os mecanismos de controle que se dão por todos os poderes, eles que fazem todo o instrumental de controle de constitucionalidade, seja no legislativo, seja no executivo, seja no judiciário. Falei ainda que a jurisdição constitucional é uma das espécies de controle, que é o controle feito pelos juízes e tribunais. Com isso, podemos já ir para a primeira pergunta da aula de hoje. O controle de constitucionalidade no Brasil é técnico, jurisdicional ou político? Excelente pergunta. Na verdade, saber se o nosso controle de constitucionalidade é feito de forma técnico-jurídica ou se é feito de forma política é uma discussão que, obviamente, permeia todo o sistema. Originalmente, a gente vai ter oportunidade de explicar isso com mais detalhe na sua origem, nós fazíamos controle político de constitucionalidade. E o que é o controle político? Não é um controle por um órgão técnico jurídico, como é feito pelo Poder